Olá, turma, bem-vindos a mais uma videoaula de introdução à filosofia ética empresarial. Nas nossas primeiras videoaulas, eu falei do conceito de ética e moral, né, a distinção entre ética e moral. Também falei dos três ramos de estudo da ética: a ética normativa, a metaética e a ética aplicada. Falei também das divisões e subdivisões da ética normativa. E hoje o assunto que eu irei abordar são as doutrinas éticas. Mas o que são doutrinas? Turma, doutrinas são um conjunto de ideias e pensamentos que fundamentam, são a base de qualquer sistema. Então pode ser um sistema político, filosófico, ou um sistema econômico. Então essas correntes de pensamentos que surgiram em determinados contextos históricos, elas foram fundamentais para a formação da nossa filosofia ocidental, ou melhor, foram fundamentais para a formação da nossa ética, da nossa concepção de ética ocidental. Então, a primeira doutrina que eu iria abordar para vocês é a doutrina clássica, né? Que é grega, que vem da antiguidade clássica, que foi o berço da filosofia e principalmente da filosofia moral. Não sei se vocês sabem, talvez eu tenha falado nos vídeos anteriores, mas a ética é uma disciplina da filosofia moral. E vamos entender por que esse período é o berço da filosofia moral. Então, o principal autor, o pensador desse período, o filósofo, é Sócrates. Sócrates nasceu no século V a.C., em um contexto no qual a democracia ateniense estava no seu auge e as pessoas se organizavam em cidades, as famosas polis, né? Ou cidades-estado gregas. Nesse período específico, a política era exercida em praça pública, chamada ágora. E é por isso exatamente que Sócrates, assim como Platão e Aristóteles, eles se voltam para o estudo dessas questões políticas que têm que ter uma relação com as questões humanas. Então, diferente de outros filósofos que eram chamados pré-socráticos, né, que tinham como foco, se voltavam para o estudo do cosmos, do universo, da natureza, Sócrates se voltou exatamente para essas relações humanas dentro das polis. Mas, para entendermos o pensamento socrático, ou melhor, a ética socrática, primeiro vou falar dessa expressão aqui que vocês já devem ter ouvido, inclusive muitos utilizam até como bordão: sei que nada sei, em que ela é a essência exatamente da prática filosófica de Sócrates. E, consequentemente, ela é a essência daquilo que Sócrates entende como um sujeito ético. Então, mas para isso, antes de eu adentrar nesse assunto, aprofundar, eu vou contar aqui uma história para vocês. Bom, existia Querofontes, né, que era um amigo de Sócrates. Querofontes, um belo dia, foi até o oráculo de Delfos saber sobre o destino do seu amigo Sócrates. Então, o oráculo de Delfos revela para Sócrates que ele é o homem mais sábio da Grécia. E Querofontes, ao contar isso para Sócrates, o deixa inquieto, né? Quer dizer, Sócrates fica inquieto, intrigado. Mas por que eu sou o homem mais sábio da Grécia? Existem outros homens mais sábios do que eu, detentores do conhecimento. Então, a partir daí, ele entra em um processo de investigação, de interrogação, para tentar refutar o que o oráculo havia dito, e também para entender por que ele era considerado o homem mais sábio. Então ele começa a interrogar, começa a dialogar, quer dizer, é daí que vem também o termo dialética, né? Dialética, que é muito importante hoje em dia, principalmente nas ciências sociais, esse termo é muito utilizado. Então, ele utiliza da dialética, do diálogo, para tentar refutar o que o oráculo de Delfos disse. Então, ele começa a indagar sobre conceitos como coragem, as pessoas mais sábias, né, que tinham maior conhecimento naquela época, as autoridades. Então ele começa a indagar sobre o que é justiça, sobre o que é temperança, moderança,
Só que todos tinham uma definição, uma interpretação própria sobre o que eram esses conceitos, sobre o que consistiam esses conceitos. Mas eles não sabiam explicar qual era a essência desses conceitos, ou a essência desses valores que eles utilizavam como parâmetro para definir esses conceitos. O professor está confuso. Tá? Vou tentar aqui clarificar exatamente onde eu quero chegar. Então, digamos que ele perguntava a algum magistrado, a algum rei, o que era coragem. E o rei dizia, coragem é aquela pessoa que tem determinação, tem iniciativa de fazer aquilo que outros não têm. Perfeito. Mas se, por acaso, em determinadas circunstâncias, eu não for necessário que eu haja dessa forma, que eu tome algum tipo de iniciativa, isso quer dizer que eu não sou corajoso, que eu não tenho coragem? Ou melhor, será que isso não é ser corajoso, digamos, em determinadas situações, eu simplesmente não agir? E isso levava a questionamentos, quer dizer, esse embate entre a afirmação da pessoa e o questionamento de Sócrates levavam embates que o quê? Que acabavam levando essa pessoa a realmente a questionar, a negar aquilo que ela achava que era uma verdade absoluta. E dessa ignorância, surgiam, quer dizer, possibilitava o surgimento de novos conhecimentos, surgiu a possibilidade de novos valores que poderiam ser compartilhados por todos. Então, a prática socrática, turma, de onde vem o método socrático, ele se baseia exatamente nisso. Em apresentação de uma afirmação, a contestação, ou a pergunta, o contra-argumento em relação a essa afirmação, e daí vem o quê? Vem a dedução, ou vem a conclusão de que aquilo que eles imaginavam que era o correto, que eles imaginavam que sabiam, na realidade não sabiam. E daí isso possibilita que a busca por mais conhecimentos para se tentar chegar até a verdade. E é nisso que consiste, turma, essa frase, sei que nada sei. Que na realidade é a busca pelo conhecimento. Para Sócrates, filósofo não era o que detinha o conhecimento, era aquele que buscava o conhecimento. E qual foi a contribuição de Sócrates a partir desse seu método, do método socrático, do método dessa sua dialética, do seu diálogo? É que, a partir do momento que ele começou a questionar os valores morais daquele período, valores que eram compartilhados por todos, as pessoas começaram a entender exatamente que aquilo que elas achavam que sabiam sobre o que é ser justo, sobre o que é ser corajoso, na realidade elas não sabiam de nada. E esse debate, essas discussões, levaram então a um conhecimento maior de si, que daí inclusive vem aquela frase, conheça-te a ti e a ti mesmo, que é uma das extensões délficas, que está lá no oráculo de Delfos. Então há um conhecimento maior de si e um conhecimento maior do mundo, do mundo que os rodeia. Então é daí que vem a contribuição de Sócrates para a ética, que determinados valores, convicções, normas e regras que nós achamos que eram certas, que eram verdades absolutas, na realidade nós não sabíamos, nós não entendíamos, não sabíamos a essência delas. E essa foi uma contribuição dela, que é, na realidade, a prática da filosofia moral. É daí que consiste a prática da ética, que é refletir, daí que vinha essa concepção de que a ética ela vai refletir sobre as condutas e normas morais, a partir exatamente desse pensamento socrático. O curioso, turma, é que Sócrates nunca registrou nada, quer dizer, não tem nada por escrito. Tudo que se sabe em relação a Sócrates foi registrado, está na obra literária dos seus maiores discípulos, que é Platão, em sua obra Apologia a Sócrates. Então, turma, eu espero que tenha ficado claro exatamente qual foi a corrente de pensamento socrática, que também se baseia na consciência moral, que é outro termo que ele utiliza, onde a pessoa ela tem que entender
ela tem que ter conhecimento do que ela faz, entendeu? Saber as consequências dessas ações, dessas condutas, e saber a essência dos seus valores morais. Esses 4 elementos aqui, turma, eles definem exatamente o que é essa prática filosófica utilizada por Sócrates, que é a contínua interrogação, quer dizer, o contínuo questionamento, investigação constante para se buscar o conhecimento e assim vocês conhecerem a si e conhecer aos outros. Então, turma, eu espero que vocês tenham gostado da dessa aula, da nossa videoaula. Na próxima videoaula eu irei falar de outro pensador desse período clássico, né, que contribuiu para a ética, para a formação da ética, da filosofia moral. E deixem os feedbacks de vocês e deixem seus comentários, deixem seus feedbacks nos comentários. Professor, você está falando muito rápido, o som não está muito bom. É importante para que eu possa aperfeiçoar esses vídeos. Então, até a próxima aula, turma.